Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos começando o Pauta em Debate para toda a região de Londrina pela TV Tropical, canal 7. Também para Maringá e região pelo canal 15. Para Cianorte e região pelo canal 46. E para toda a região de Campo Mourão pelo canal 12. Meu amigo, minha amiga, no Pauta em Debate desta noite vamos começar o programa discutindo algo que ninguém gosta de levar, ou seja, a culpa. Quando a coisa vai mal, quando alguma coisa dá errada, nós brasileiros, pelo menos, não sei se os outros povos são assim, mas começamos a procurar o culpado. Quem é que tem a culpa do projeto ter fracassado, do arroz ter queimado, enfim, de alguma coisa que não deu certo, da política econômica do governo está em frangalhos, de quem é a culpa? Mas será que só tem um culpado? Nós vamos conversar sobre isso com o psicanalista clínico, Dr. Juarez Torres, que também é escritor, também é publicitário, tem uma série de atividades, mas que também deve ouvir muito no consultório o pessoal perguntando, doutor, de quem é a culpa de eu estar assim? Boa noite, seja bem-vindo. Muito bom estar aqui com você mais uma vez. Realmente, essa é uma prática do consultório. As pessoas chegam buscando ajuda e muitas vezes elas acabam fazendo o quê? A transferência ou contra-transferência, já que estamos falando de culpa, né? Para poder muitas vezes não enxergar a realidade dos fatos. Nós vivemos numa sociedade, e eu tenho a oportunidade de conhecer outros países, palestrar fora do país. Então, eu vejo que aí fora, não estou falando mal do meu país, sou ultra patriota, acredito nesse país, mas numa exemplificação muito clara, a nossa sociedade e a formatação educacional nossa, não por culpa dos professores, mas de todo um sistema social, faz com que sempre a gente viva transferindo culpa. Se a gente for na origem, independente de você ser criacionista ou evolucionista, a gente pode dizer que já começou com uma transferência de culpa, né? Porque a Eva chegou, deu do fruto para Adão e de repente Adão comeu, Deus aparece e fala assim, você comeu do fruto que eu mandei você não comer? Aí ele falou assim, foi a mulher que tu me deste. Então, você veja que já começa assim, alguém culpando alguém, independente de você ser evolucionista, mas isso já está no cerne da humanidade. As pessoas têm uma dificuldade, Luiz, de falar assim, eu errei, eu falhei. E uma das maiores grandezas de caráter que tem é justamente a pessoa admitir as suas limitações. Você estava falando da presidente Dilma, né, ex-presidente, ela tem uma dificuldade muito grande disso, sabe? Porque ela se vê sempre atacada por tudo e por todos e ela sempre é a portadora da verdade absoluta. E muitas pessoas são assim. E quando você consegue admitir culpa, admitir que você errou, que você deixou de fazer determinadas coisas, para você, no seu interior, o processo de condicionamento emocional vai fazer com que você leve uma vida um pouco mais leve. Aliás, nós não, eu não sei como dizer isso, mas nós não temos quase que uma trava, né? Uma válvula dizendo assim, não, porque se eu falar que eu errei, eu fracassei. Nós não associamos o erro à questão de sucesso ou fracasso. Então, quando eu erro aqui a fala, eu não errei não, foi o cameraman que me distraiu, né? A culpa é dele. Eu não tenho essa necessidade de tentar transferir, até para não dizer que eu não sou mal, eu não sou um mau profissional, eu não sou um mau pai, eu não sou um mau marido, eu não sou um mau amante. Então a culpa nunca é minha, porque se eu falar que é minha, eu sou um fracassado. Não tem uma relação a isso? Tem uma relação muito grande, Luiz. Como sempre, você sempre faz uma abordagem muito ampla do tema que nós estamos debatendo, que é a culpa. As pessoas, elas acham que admitir a culpa é sinal de fraqueza ou diminuir diante do seu próximo. Quando não é o oposto, é o que eu falei antes. Então, o que acontece? É preferível você encontrar um culpado e diluir o prejuízo do que você assumir a responsabilidade. Os grandes líderes que nós já tivemos na história da humanidade foram líderes que assumiram e se colocaram em posições que muitas vezes
eles mesmos não tinham culpa de nada. A grandeza de um ser humano está exatamente nisso. E se nós admitirmos realmente que nós temos culpa por determinada ação, diante do nosso próximo, ao qual todos nós temos um nível de ego, certo? Nós vamos nos sentir menos. Entrevistando o presidente, fundador do Grupo Bradesco, falaram assim para ele assim, qual o segredo do seu sucesso? O senhor começou, tal, tinha lá sua vendinha, começou a fazer pequenos empréstimos e tal, e ele falou o seguinte, eu sei até onde eu podia ir e eu me cerquei de pessoas muito melhores que eu. Então veja só o conglomerado que é, sem querer fazer merchan do Bradesco, mas é um exemplo de um líder dizendo assim, eu me cerquei de pessoas mais inteligentes, eu admiti as minhas limitações. Então quando a gente encara culpa, perda, projeto que ele não conseguiu concluir, situações, não fui um bom pai, uma boa mãe, quando nós entendemos o nosso papel, é como eu disse, a vida vai ficar mais leve e com menos terapia, embora todo mundo precise de terapia. Mas ela vai caminhar de uma outra maneira. E hoje nós vemos qual o contexto social. Nós mudamos o governo, certo? E aí existem os favoráveis, os contrários. As pessoas daqui a pouco vão começar de novo a reclamar. Mas eu achei que ia mudar, mas não mudou nada, e tal. E não entende o quanto é complexo todo o sistema. Porque o problema está na raiz de formação de caráter, de vida, de relacionamento interpessoal. É justamente isso que pode fazer alguém falar assim, a culpa é minha também, pelo menos isso. Mas nós temos, eu quero voltar à questão da terapia daqui a pouquinho, até porque na terapia, minha amiga, você descobre coisas que às vezes você não queria descobrir, mas que são fundamentais para você entender, inclusive você como pessoa. Mas a gente volta à terapia daqui a pouquinho. Como você falou da questão do governo, há uma grande discussão no país quando nós colocamos a culpa no governo, quando tudo vai mal, né, como é o caso agora, a ponto do Congresso Nacional afastar a presidente e está muito claro que não querem que ela volte, inclusive. Mas quando eu vou à missa, por exemplo, na minha paróquia ou na igreja próxima da minha casa, não tem lugar para estacionar, aí eu estaciono em cima da calçada, né? Trancando a passagem, inclusive, de pessoas idosas. Quando eu quero comprar um filme, assistir um filme de lançamento, eu não compro o filme por vias normais, ou não baixo, não compro o pacote no canal a cabo. Eu vou lá no camelô e compro um CD pirata, né? Quando eu tenho oportunidade de burlar a lei na questão do guarda que vai me multar, eu chego para ele e falo, seu guarda, né? Aquela velha história, um cafezinho, né? Não resolve. Aí eu não acho que eu sou culpado do governo ir mal. Tem alguma relação? Com certeza, justamente. Quando a gente começa a falar que o Brasil ele vive de aparências, né? Você veja só, 170 bilhões de prejuízos. Quantas escolas, hospitais, quanto podia ser feito com esse dinheiro? Então, o ser humano, e principalmente no Brasil a gente vê isso, ele tem uma tendência muito grande a achar que o governo ele tem que ser responsável por tudo que tem que dar certo, porque as pessoas usam assim, mas eu pago imposto. Poxa, mas um dos países que mais sonega imposto é o Brasil, certo? Então nós já temos uma característica no nosso cerne brasileiro exatamente disso, a gente chegar e querer levar a famosa vantagem. Quando eu tive a oportunidade de conhecer um dos países que eu conheço, é a Suíça, eu fiquei impressionado com aquilo ali. Eu me sentia mal de atravessar fora da faixa, por dois motivos. Primeiro que a multa era 60 francos, certo? E eu via que toda a estrutura ali era preparada para quê? Para que as pessoas andem a 50 km por hora, atravessem na faixa. Uma criança, seja pequenininha, da idade que for, ela tensiona a atravessar, todo o trânsito para, não precisa de um guarda, não precisa de alguém ali. Então, quando a gente não consegue observar o processo social que nos envolve, e no processo social, um vai ser poderoso, o outro não vai ser. Um vai ser detentor de um poder aquisitivo X, o outro vai trabalhar para ele, para ter o seu poder aquisitivo. Então a gente começa a quebrar esses parâmetros de eu sou pobre porque eu não tenho condição, eu queria estudar, mas não tenho mais o crédito estudantil, tal. Então, se você se liberta dessa situação de transferir a culpa e assume a direção da sua vida, você vai conseguir realizar.
Porque quando o destino está na sua mão, é muito mais fácil você determinar sobre ele. Aliás, e essa nossa aversão? A culpa é uma coisa interessante porque ela abre a conversa para planos inimagináveis. E nós temos uma aversão à lei. Nós somos naturalmente, ou impressão minha, nós não gostamos de seguir regras. Nós brasileiros gostamos que a regra é para os outros. Assim como a culpa é dos outros, a lei também é para os outros, a regra é para os outros. Eu sou muito esperto, eu não vou andar a 50 km por hora, eu consigo fazer, eu sei onde está lá o pardal, né? Eu paro um pouquinho, arranco. Nós temos essa aura de malandragem, nós gostamos de ser malandros. Então, sem querer espiritualizar minha resposta, mas eu acredito que realmente o homem surgiu de Deus, Deus criou o homem. Eu sou criacionista, não evolucionista. Já no processo de culpabilidade que eu dei o exemplo, é claro, não é piada não, ele falou, a mulher que tu me deste. Então ali já começou o quê? Uma transferência, né? Aí a mulher falou assim, ó, foi a serpente que me enganou. E aí a serpente olhou do lado, não tinha ninguém e falou, fui eu. Então foi mais ou menos assim, então já começou ali. Naquele momento não havia lei, não havia um conjunto de regras de conduta, porque isso foi criado depois por Deus. Porque o homem dependia totalmente de Deus, sem querer espiritualizar a minha resposta, mas criando um cerne para a gente dizer aonde entrou essa situação toda. Então Deus ele criou a lei. Por que ele criou a lei? Para mostrar para o homem que ele depende de Deus, que Deus tinha dado tudo para ele. Ele só tinha que tomar conta de um jardim, mas tinha uma ordem. Olha, você não vai comer do fruto da árvore que está no meio. E justamente chegou ali a curiosidade, que é algo terrível, né? E pôs tudo a perder. A partir dali, se cria um conjunto de leis. A lei, ela não é agradável porque pressupõe uma obrigação. E tudo que você é obrigado, muitas vezes vai de encontro ao que você acha que é coerente, inteligente, de bom tom. Ninguém me consultou, mas por que tem que ser 50 km por hora aqui? Se a via pede um pouquinho mais, e por aí vai. Então já está aqui, ó, na carne, aqui, ó, na alma, na psique, e aqui, ó, no coração endurecido, essas questões de ser rebelde à lei e a condicionamentos que não vão de encontro àquilo que você acha que é coerente. Aí, minha amiga, eu vou dizer aqui assim agora, vou aproveitar e fazer uma piada. Eu já sei porque eu sou assim, a culpa é do Adão. A culpa é do Adão, com certeza. Eu não tenho culpa de ser desse jeito, Exatamente. A culpa é do Adão, a culpa é da cobra e da mulher, da Eva. Eu não tenho problema nenhum, sou tranquilo, o Adão é que, né? Mas a questão da psicanálise não leva a gente para essa imersão, para essa busca de saber exatamente o que te aflige, e muitas vezes a nossa conduta ela tá calcada em cima de algo que não está resolvido no nosso subconsciente? Posso dar um exemplo, claro? Claro. Eu atendi ontem um senhor que tentou matar a própria filha com as suas próprias mãos. Aí um amigo meu falou, estou indicando um paciente, doutor, é meio complicado e tal. Inclusive ele saiu da prisão agora e tal. Eu falei, pode mandar, vamos tratar. Aí ele chegou todo eufórico, todo ansioso e tal, e chega lá, tem que preencher um questionário e tal, para a gente posicionar o início do tratamento dele. E depois a gente faz uma outra técnica, onde a gente apresenta a pessoa para ela mesma. E a surpresa foi qual, Luiz? O que faltou para esse homem a vida inteira dele foi uma das 5 linguagens do amor, palavras de afirmação. Ele cansou de fazer as coisas boas e não ser reconhecido. Cansou. E de repente ele transferiu isso, certo, para o ambiente familiar, que também não o supriu, certo? E aí, de repente, ele começou a não administrar as próprias culpas e não enxergar as próprias culpas. E numa discussão familiar, ele quase matou a sua filha. Ontem, no consultório, quando eu falei assim, sabe o que faltou na sua vida? Palavras de afirmação. Eu expliquei para ele, ressaltar o seu positivo, ver que nem tudo é negativo na sua vida. Tal. Isso eu esperava dos outros, isso. E quando eu comecei a falar aquilo, parecia que deu um estalo na mente dele e falou assim, é verdade, doutor. O senhor está falando agora, está passando um filme na minha cabeça. Estou prestando atenção no que o senhor está falando, está passando um filme. Então, ele enxergou que o peso da culpa estava na falta de algo que ele esperava do seu núcleo familiar, do seu trabalho, dos amigos. Ele não tinha. Então, a falta do autoconhecimento, daquilo que é amor, que eu já falei no outro programa, que palavras de afirmação, presentes, tempo de qualidade, toque ao gesto ou divisão de serviço, um deles é o seu.
Então, se as pessoas chegarem para você e falarem a sua linguagem do amor, você vai se sentir aberto também a poder realizar a sua linguagem do amor. E assim nós vamos mudar o contexto familiar, social, educacional, político, como nós encaramos as coisas. É isso aí. Obrigado pela presença, pelo trabalho, pela explicação, pela aula de psicanálise aqui com a gente. Muito obrigado, uma ótima noite. Obrigado, Luiz. Se precisar, estamos por aqui. Tá ótimo. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho eu converso com o vereador de Londrina, Jamil Janene. Minutinho só, nós já voltamos. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham o box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Agora vamos falar de Londrina. E para falar um pouquinho de Londrina, está aqui conosco o vereador Jamil Janene, que é presidente da Comissão de Finanças da Câmara Municipal de Londrina. Vereador, seja bem-vindo. Ótima noite. Obrigado pelo convite mais uma vez, estar aqui presente e
passar para a sociedade o que acontece no dia a dia da Câmara de Vereadores. Londrina é uma cidade grande, todo mundo já sabe, uma cidade maravilhosa, mas um lado que Londrina muitas vezes não é lembrado, inclusive a imprensa nem sempre fala, é a zona rural de Londrina, que é enorme, enorme, enorme. São muitos distritos, muita gente morando na zona rural de Londrina. E volta e meia, é claro, chegam também reclamações ou da falta de serviço ou da insuficiência desse serviço. Como está essa situação hoje? Olha, os distritos de Londrina está um caos, a situação, essa chuva de janeiro piorou a situação. Nós fizemos um trabalho da Comissão dos Distritos, foi quase 6 meses de trabalho, ouvimos mais de 5 mil pessoas, você vai falar mais que 5 mil, fizemos mais de 14 audiências públicas e deu quase 5 mil pessoas nessas audiências. Nessas audiências era para ouvir as necessidades dos distritos. E nós tivemos, há uns 10 dias atrás, em Maravilha, uma reunião com os moradores, e sentamos numa mesa e fomos conversar e eles queriam a resposta dos vereadores. O que está escrito, o que está pedido desde 2013 na Comissão dos Distritos, que a gente ouviu eles, é a mesma situação de hoje. Então não foi resolvida a situação, os distritos estão um caos, segurança, droga, saúde, os postos de saúde precisam de reforma, não foram reformados, precisa de construir em Paiquerê mesmo, está lá o terreno, não construiu até agora. A creche que foi prometida em Lerroville até agora não saiu do papel. Então a gente fica triste com isso, só que a gente é cobrado. E nessa reunião, os moradores de Maravilha levantaram e cobraram com o direito deles. Nós estávamos em 3 vereadores, e ali falou, vereadores, nós queremos resolver a situação de Maravilha. Quando eu cito Maravilha, eu estou falando de todos, porque o caos é de todos. E ali na hora eu falei, vocês estão completamente com a razão, vocês têm que cobrar mesmo, só que a nossa parte como vereador a gente fez. Inclusive está aqui o documento mostrando para vocês o que vocês estão pedindo, a reforma do posto de saúde, trazer policiais militares, guarda municipal, para cuidar, porque o crack já chegou nos distritos, a droga já chegou nos distritos. Nossa. E lá não tem segurança, não tem policiamento, não tem nada. Então eles querem o quê? Eles querem o mínimo. Uma cidade com iluminação, um distrito que tem iluminação, um distrito limpo, sem mato, com sinalização de trânsito. Os sitiantes, os fazendeiros, querem que as estradas estejam bem para tirar a lavoura deles quando for colher. Os estudantes, tem estudante que não está estudando. Tem uns que estão passando por cima de viela, por cima de rio para estudar. Então a gente tem que estar preocupado com essas pessoas. É grave a situação dos distritos, não é um negócio confortável nem para a Câmara de Vereadores e nem para o prefeito. A Câmara fez o trabalho, ela fez, mas o povo não quer saber. Eles querem uma resposta. E eu tomei uma decisão e convocamos um convite, na realidade, para todos os secretários envolvidos, para estar lá em Maravilha. Estamos esperando uma resposta do prefeito Guto, que já deve ter recebido já o convite, se não recebeu, vai estar recebendo até segunda-feira, para a gente já fazer essa reunião com o secretariado e depois o prefeito ir junto com nós. Porque eu falei, do dia que vocês cobraram os vereadores, cobra o prefeito. Porque o vereador pede, o vereador coloca, o vereador faz o requerimento, o vereador leva o documento para o executivo, só que quem executa é o prefeito. E acaba sobrando para nós também quando o prefeito não faz. E o prefeito e seus secretários têm estado lá nos distritos conversando com a comunidade ou isso não acontece? Então, em Maravilha, diretamente, pela conversa que nós tivemos com os moradores, não. Agora esperamos que a partir dessa convocação aí, desse convite, já é um passo para a gente ir em todos os distritos. Em todos, não é só em Maravilha. A gente não pode tratar bem só um distrito. Nós temos que tratar todos iguais. E também não podemos tratar, arrumar uma estrada especificamente para um sitiante ou um fazendeiro. Nós temos que arrumar para todos. Porque, é amigo de um vereador, vai fazer. E o outro que não tem amizade com o vereador não vai ficar sem nada. Então, a Câmara foi feito um trabalho. Essa comissão representa os 19 vereadores. É importante, se algum dos distritos assistir esse programa, saber que os 19 apoiaram. Agora, quando não ajunta as forças dos vereadores para fazer um trabalho conjunto, fica essa divisão política que é aí quem perde a população dos distritos. Você falou do vice-prefeito Guto, que está exercendo o cargo de prefeito de Londrina, e um dos rojões que ele pegou, pelo menos o principal rojão, foi justamente colocar em prática o decreto do prefeito Quiref, que deu uma freada na questão de gastos da Prefeitura de Londrina, inclusive cortando aí algumas práticas
com relação ao funcionalismo, prática de pagamento de benefícios, por exemplo. Como que a Câmara de Vereadores viu isso? Olha, a Comissão de Finanças, que eu sou presidente, tomou um susto, porque nós fazemos prestação de contas, agora no final do mês vai ter outra prestação de contas, né? Que vem o Executivo, traz todas as informações, e quando apareceu esse decreto pela imprensa, acho que um dia antes do prefeito Kiref viajar, para mim, foi assustador. Não só para a comissão, mas para a cidade de Londrina, porque teve ali um decreto suspendendo qualquer contratação, suspendendo licença-prêmio, que é direito dos servidores de carreira, a férias, que poderia vender 10 dias para eles estarem mais presentes no posto de saúde, uma enfermeira, um médico. Um exemplo, não quero ficar 30 dias, quero ficar 20 dias. Vendia 10 dias, a prefeitura cobrava para o médico não ficar os 30 dias fora. Então cortou tudo isso. Então hoje, para mim, presidente da Comissão de Finanças, é preocupante. Por que é preocupante? Porque é um decreto que mostra que a prefeitura está sem dinheiro. E nós queremos saber. Então foi na segunda que saiu essa notícia, e na terça já aprovei um requerimento convocando o secretário da Fazenda, Paulo Bento, e o secretário de Planejamento, para estar na Câmara de Vereador na terça agora, para responder as perguntas desse decreto. Como é que estão as finanças da cidade de Londrina? Existia um superávit de 80 milhões, 70 milhões, 60 milhões. Inclusive é o que a cidade conhecia, que as contas estavam em ordem, que já estava sobrando recursos para investimento na educação, na saúde, no trabalho social, no esporte. Porque Londrina não pode mais ficar parado. Londrina não pode mais viver de ilusão. Nós temos que achar uma saída para a cidade, e não é aumentando imposto, como também queria aumentar o IPTU em 250%. E graças a Deus, eu também, que era da Comissão de Finanças, conseguimos aí dar o parecer contrário, e o prefeito desistiu porque precisaria de 13 votos aí para derrubar o parecer. Então nós estamos trabalhando, não queremos jogar impostos altos para a população de Londrina, nós queremos uma administração que venha atender os interesses da população, principalmente da saúde, educação, segurança, trabalho social, mas nós temos que achar e mostrar para a cidade de Londrina o que está a situação financeira da prefeitura, que para mim é preocupante. E se for verdade esse decreto que não vai ter dinheiro, pode não ter dinheiro para pagar servidor. Nós estamos preocupados com essa situação. A pergunta, é claro, que a minha tia Constantina faz lá, da Vila Nova, assistindo o programa aqui com a gente, um abraço, tia Constantina. Ela deve estar pensando assim, Jamil, mas fizeram esse decreto, publicaram no Diário Oficial, no Jornal Oficial do município. Alguém conversou com os vereadores, explicou, alguém foi até a Câmara da administração, foi até a Câmara de Vereadores, ou chamou o presidente, ou o líder do prefeito, conversou com vocês, falando, não, espera, a questão é essa, é só isso, é um freio de arrumação. Alguém deu alguma satisfação? Nada, não tiveram reunião com nós, não passaram informação nenhuma, e eu mesmo fiquei sabendo pela imprensa da cidade de Londrina. Então, a Câmara agora, por isso que nós convocamos o secretário da Fazenda e o de Planejamento para estar presente na terça-feira. Quem quiser assistir online, a partir das 14 horas, era importante a população entra a Câmara Municipal de Londrina, entra ao vivo, das 2 horas até as 5 horas, a gente vai estar debatendo a situação financeira da cidade de Londrina. Não queremos que chegue ali e fale, está tudo bem. Não. Por que o decreto? E cada ponto do decreto. E queremos saber também do projeto 38, que é o projeto que está protocolado na Câmara de Vereador, que é sobre os precatórios, que é praticamente um empréstimo que o município quer tirar esse recurso, e aonde vai ser investido. Se for investir na saúde mesmo, lógico, quem vai ficar contra? Nós vamos pegar esse empréstimo para investir na saúde e salvar vidas. Agora, nós temos que saber para onde vai esse dinheiro. Isso é uma das perguntas também que eu vou estar fazendo na terça-feira. E essa questão da finança para mim, pelo menos, me corrija se eu estiver errado, é o grande legado que o Alexandre Kiref sempre coloca para a sociedade, que equilibrou a prefeitura, que botou ordem na casa e que, na verdade, a prefeitura de Londrina está bem organizada e está bem administrada depois de um longo tempo aí em situação bastante difícil. Esse discurso se sustenta? Olha, muita gente fala que eu faço oposição política, eu não faço. Eu voto contra projetos que não é de interesse público. Como eu votei contra o aumento de IPTU, como eu votei contra o aporte da CMTU, votei contra a multa, para aumentar a multa de 1% para 20% no IPTU, conseguimos vencer isso para a população de Londrina. Senão estava um caos também hoje, quem paga 300, 500 mil ia pagar aí, quem paga 1.000 ia pagar 3 mil.
Então, hoje o comércio de Londrina está parado, se aumenta a planta de valor. Então, meu posicionamento político é nesse sentido na Câmara. Tudo que vem de aumento de impostos para a população, vou ser contra e vou continuar a ser contra. Pode ser prefeito que for. Prefeito que for. Até o meu próprio prefeito, que é o Marcelo, que já tem compromisso de não mexer, de aumentar impostos. E se for nosso candidato aí, a gente quer ele, mas ele ainda não deu a resposta. Só que o que o prefeito Kiref passou, essa é a realidade das coisas. Então eu não estou fazendo oposição política em nenhum sentido nessa parte. O meu posicionamento é um só. Queremos saber por que o prefeito falou que tinha um superávit de 80, quase 80 milhões em todas as prestações de conta, e a realidade pode ser outra na cidade de Londrina. Isso a população já está assustada, porque eu mesmo já estou sendo cobrado pela Comissão de Finanças para dar uma resposta sobre isso. E muitas pessoas decepcionadas se for verdade o que está acontecendo na prefeitura. Então, na terça-feira, nós vamos querer saber. Para a gente encerrar esse bate-papo, quero agradecer a presença do vereador Jamil Janene e, claro, deixando espaço também à disposição de todos que foram citados, particularmente o prefeito Alexandre Kiref e toda a sua assessoria, toda a sua equipe. Não pode ser, fazendo aqui um advogado do diabo, não pode ser um freio de arrumação ou uma questão preventiva. Não vamos gastar dinheiro mais com a questão de de comprar férias, para guardar, porque a coisa pode ficar pior no segundo semestre? Olha, se for para guardar dinheiro para investir na educação, na saúde, no trabalho social, eles vão explicar para nós. Vereador, nós cortamos isso, porque vai faltar dinheiro na saúde. Poxa, nós aprovamos o orçamento em 2015 para 2016. O que deu de errado? Nós queremos saber. A arrecadação está caindo. Então, tem que mostrar a realidade. Mas a arrecadação todo mundo já sabia que ia cair. Então, quando eles passam uma situação, nós aprovamos para o FINS, entrou mais de 20 milhões na conta da prefeitura. Então, só para encerrar, quando você pega o dinheiro dos precatórios, vai ficar 30% lá. Abaixou de 30%, tem que depositar. Então, é uma coisa que está empurrando com a barriga. Então, o que é o decreto? Por que esse decreto nesse momento? E por que o projeto 38? É para investir na saúde? Na escola? No trabalho social? Pode contar comigo. É para pagar algumas contas porque foi mal administrado? Eu não voto. Porque a gente tem que ter um posicionamento político sério para a população. Porque eles estão cobrando. Hoje mudou. Hoje a política não é mais como antigamente. Hoje a população está informada. O teu programa está lá no Facebook. Está lá no YouTube. Então, quer dizer, hoje a população não é mais boba e ela quer sim saber qual é o posicionamento dos políticos, se está falando a verdade ou não a verdade. O meu trabalho como vereador é fiscalizar. E isso eu vou fazer. Como eu sou presidente da Comissão de Finanças, eu tenho que dar uma resposta em todos os pareceres, eu tenho que dar resposta em projetos de lei que tem que votar, eu tenho que colocar meu nome lá. Então eu preciso estar informado para passar para os outros companheiros vereadores e depois também dar os pareceres dos projetos. É preocupante. Vamos pedir a Deus que a cidade de Londrina não está passando por esse caos aí de faltar dinheiro até para pagar servidor. Senão nós estamos enrolados e mais quantos anos aí, patinando aí, sem investimento, sem obras grandes de infraestrutura, de geração de emprego na cidade de Londrina. Aí nós não podemos mais ficar parados no tempo. Vereador, muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho, uma ótima noite. Obrigado, estou sempre à disposição e parabéns pelo teu programa. É importante para a cidade de Londrina e para a região metropolitana, Cambé, Ibiporã, Rolândia, porque você leva as informações como a gente mostrou para a cidade de Londrina. Porque os impostos, nós estamos falando dos impostos da população. Então eles têm que saber onde está sendo investido e o que está acontecendo. Então, da parte da Câmara de Vereadores, vocês podem ter certeza que essa Câmara de Vereadores está fazendo o trabalho dela, com o apoio de todos os vereadores, para dar uma resposta para a sociedade, e estou sempre à disposição de vocês. Obrigado. A gente vai para mais um intervalo, daqui a pouquinho mais informações do Pauta em Debate. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda
guarda e leva pra onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Estamos de volta com o Pauta em Debate e, é claro, deixo aqui o espaço à disposição de todas as pessoas, partidos, administrações citadas em nossas entrevistas, particularmente no último bloco, com o vereador Jamil Janene, Prefeitura de Londrina querendo se manifestar, o prefeito Alexandre Kiref, o vice-prefeito Guto, enfim, todos os secretários querendo se manifestar e divergir do ponto de vista apresentado aqui. O espaço está à disposição, basta contactar com a nossa produção. Quero agradecer a sua audiência, o carinho da sintonia aqui no Pauta em Debate, meu amigo, minha amiga, um bom final de noite para você e tudo de bom na sua vida. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.